Olá, bom dia, eu sou o Jean Santos, você está no resumo da semana da Buildings e eu vou trazer para você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo. Hoje é sexta-feira, dia 19 de fevereiro, então vamos para as nossas notícias. A nossa primeira matéria foi publicada no portal 1 bilhão. Fundos imobiliários serão a nova poupança, afirma CEO da TG Core. Os fundos imobiliários, os FIIs, bateram recorde ano passado. O volume de novas emissões, o maior da história segundo a Ambima, Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais, atingiu 32,5 bilhões de reais até novembro de 2019. Isso significa mais que o dobro do recorde anterior, de 16,1 bilhões de reais, lançados em 2011. Já em 2020, apesar da pandemia, os FIIs alcançaram a marca de 1 milhão de investidores, pessoas físicas. Segundo Diego Siqueira, CEO da TG Core, gestora independente, abre aspas, esse é o melhor momento da história para o setor. Estamos vendo uma taxa de crescimento constante, 10 vezes mais do que tínhamos há 2 anos. Fecha aspas. Para Siqueira, os FIIs vão ser a nova poupança dos brasileiros por 3 principais motivos: segurança, familiaridade e potencial de rentabilidade. Ele explica, abre aspas, primeiro, os fundos têm um lastro imobiliário. A cultura brasileira é bastante patrimonialista, então, ter garantia no imóvel gera uma certa segurança, um conforto. Em segundo lugar, eles trazem familiaridade. Todo mundo já morou em algum local alugado ou mesmo próprio, que precisou vender ou alugar, e entende um pouco do contexto imobiliário. Em terceiro, com a queda dos juros, o brasileiro vem buscando alternativas mais rentáveis e os FIIs trazem isso. Fecha aspas. A base de cotistas em fundos imobiliários teve um crescimento de 57,2% este ano, de acordo com a B3. Outra vantagem dos FIIs é que o investidor não fica preso apenas em um tipo de empreendimento, como é comum em imóveis físicos. É possível também investir em imóveis comerciais, loteamentos, galpões, lajes corporativas e etc. A próxima notícia foi publicada na Infomoney. Após onda de devoluções, escritórios disponíveis em São Paulo sobe 50%. Com o home office adotado pelas empresas em 2020, uma pergunta se impôs no mundo corporativo. Qual será o destino dos prédios de escritórios que abrigam as empresas? Nesse início de 2021, com a pandemia prestes a completar 12 meses, a resposta a essa questão parece estar clara. A onda de devoluções de escritório já começou e, segundo o especialista no setor imobiliário, deverá se agravar neste ano. De acordo com a empresa americana especializada em imóveis corporativos, a JLL, a taxa de disponibilidade de espaços em edifícios corporativos saltou 50% do primeiro para o último trimestre do ano passado. O total de imóveis do tipo sem inquilino, que era de 13,6% entre janeiro a março, no pré-pandemia, fechou 2020 acima dos 20%. E a própria JLL avisa, em seu mais recente relatório, que a situação tende a se agravar nesse ano, tanto pela adoção massiva do home office, quanto pela contínua inauguração de novos edifícios em São Paulo. O mercado, que serve de termômetro para a situação em todo o país, deve ampliar a oferta de espaços corporativos em mais de 200 mil metros quadrados em 2021. E há capitais em situação pior. No Rio de Janeiro, a taxa de vacância chega a 40%. A próxima notícia foi publicada no Estadão. Mercado imobiliário comercial apresenta performances opostas na atualidade. O mercado imobiliário comercial de alto padrão apresentou um comportamento antagônico no período da pandemia em seus diferentes segmentos. Os escritórios corporativos, por exemplo, passaram e passam por uma reestruturação, pois o ano de 2020 interrompeu o ciclo de expansão desse mercado.
De acordo com pesquisas, no ano passado a taxa de vacância, que representa os espaços vagos, foi de 18,6%, considerada alta para o cenário. Pela primeira vez no histórico do mercado, de 2008 a 2020, São Paulo terminou o ano com um acumulado negativo de absorção líquida, saldo entre tudo que foi locado menos o que foi devolvido, de menos 56 mil metros quadrados. O percentual de imóveis desocupados só não foi maior porque a zona centralizada, que compreende as regiões como Faria Lima, Itaim JK e Paulista, terminou o ano com vacância geral de apenas 8,4%. Essas regiões também sofreram com as devoluções, porém não de forma tão dramática. No geral, o impacto da pandemia se deu mais em relação às renegociações de contratos existentes, com mudanças pontuais no sentido de atender uma demanda atípica e urgente. A média de preços pedidos de locação não sofreu muitas alterações em 2020, apesar do baixo volume de novas locações. Hoje, observa-se dois movimentos de expansão do mercado. O primeiro em relação aos grandes e novos empreendimentos na zona sul da cidade de São Paulo, e o segundo em relação à revitalização de empreendimentos classe B em regiões centrais como Itaim e Jardins. A próxima notícia foi publicada na Folha de São Paulo. Spotify permitirá que funcionários trabalhem de qualquer lugar. A empresa sueca de streaming de música, o Spotify, permitirá que seus funcionários trabalhem em qualquer lugar. Essa informação foi publicada na última sexta-feira, dia 12, sacudindo ainda mais o futuro da vida profissional moderna. Com o trabalho mudando para sistemas baseados em nuvem e as pessoas acessando reuniões online, os escritórios adaptaram um estilo de vida de trabalho remoto, já que as vacinas ainda podem levar boa parte do ano para serem concluídas. O movimento do Spotify está de acordo com várias empresas de tecnologia que planejam manter algumas das novas formas de trabalho que surgiram durante a pandemia. A empresa, que está avaliando seus espaços de escritório em todo o mundo, viu um aumento no número de assinantes durante a pandemia para 155 milhões no quarto trimestre de 2020. A nossa próxima notícia foi publicada no G1. Empresas adotam retorno parcial ao trabalho presencial. O home office foi a saída encontrada pelas empresas para manter as atividades e preservar a saúde dos profissionais em meio à pandemia. Mas, após quase um ano mantendo os funcionários em casa, um dos caminhos encontrados pelas organizações para voltar à rotina pré-pandemia é implantar o chamado modelo híbrido, que possibilita o rodízio entre trabalho presencial e o remoto. De acordo com uma avaliação de Celso Rumpfer, CEO da plataforma de recrutamento digital Connect, abre aspas, as empresas passaram a ter mais confiança nas equipes ao notar que seus negócios permanecem ativos mesmo com a crise. Outros benefícios, como a redução de custos, retenção de talentos, flexibilidade e engajamento, são fatores decisivos para esse modelo, mas não suficientes para manter o home office 100%. A vontade de interagir presencialmente com colegas e a questão da saúde mental pesam na decisão das organizações. Fecha aspas. Pesquisa feita pela Robert Half mostra que a jornada híbrida se consolidou como um modelo de trabalho. 91% dos profissionais qualificados acreditam que o futuro do trabalho será de revezamento entre dias presenciais e remotos. Os dados apontam que 66% dos colaboradores almejam flexibilidade. 61% disse que a pandemia ainda é uma realidade e 57% destacou que a produtividade se manteve ou aumentou. Além disso, 71% dos profissionais gostariam que as vivências flexíveis estabelecidas ao longo da pandemia se mantivessem ao final dela.
E antes de finalizar, também te convido para conferir os artigos e outros conteúdos na revista Buildings e também lá no nosso canal do YouTube. Nesta semana publicamos um artigo exclusivo sobre o empreendimento WT Morumbi, que conquistou certificação Guia de Rodas, parceira da Buildings. Para quem ainda não conhece, a certificação Guia de Rodas é uma iniciativa que promove a acessibilidade aos edifícios comerciais e leva a mensagem às empresas e empreendimentos que uma ideia, quando é boa para todos. Além disso, publicamos um novo vídeo no canal da Buildings no YouTube sobre as devoluções de escritórios em São Paulo. Esta análise tem por objetivo avaliar se o pior momento da pandemia já passou. Não deixe de acessar também esses e outros conteúdos na revista Buildings e nos siga também nas redes sociais. Bom, o nosso resumo vai ficando por aqui. Eu sou Jean Santos, te desejo um excelente final de semana e nós nos vemos na sexta-feira que vem. Até lá e um abraço.